Minha gente, nós mostramos aqui algumas denúncias de maus tratos com internos e com visitantes do presídio do Santa Maria, em Aracaju, no dia 13 de outubro. O advogado Ricardo Ramos falou do constrangimento que familiares dos presos estavam passando na hora da revista. Vamos acompanhar um trecho desta entrevista feita por Vinícius Mecenas. Essas inspeções vexatórias, elas não podem acontecer. Elas queimam praticamente todos os pactos internacionais, as leis federais, a Constituição, inclusive recomendação do próprio juiz da Vara de Execução Penal. Nós já tentamos de tudo para coibir esse tipo de prática. Já levamos essas cartas, inclusive, ao Ministério Público da Vara de Execução Penal, através da doutora Cláudia Calmon, a obrigação de tirar as suas vestes na presença de mulheres, às vezes até de homens, e também muitas vezes são obrigadas, são ameaçadas a expelir qualquer tipo de coisa que tenha dentro delas, sob pena de perderem seus filhos, de levarem seus filhos para o Conselho Tutelar, o que isso infringe, primeiro, o princípio da inocência. Ela não precisa provar nada contra ela mesma. Isso fere demais a dignidade da pessoa humana, isso fere todos os pactos, todas as leis federais, inclusive, repito, fere recomendações do Poder Judiciário. Depois dessa entrevista, o advogado disse que passou a ser tratado de forma diferente no sistema prisional. Quarta-feira, ele voltou ao Compajaf e alega que foi impedido de entrar. Ele denunciou que foi agredido e ameaçado por alguns policiais penais. O caso foi parar na delegacia plantonista e o advogado falou com a nossa equipe de reportagem. O advogado, ele não tem horário, não precisa marcar horário para atender o seu cliente, principalmente quando ele está preso. Mas a gente tem sim uma consciência de que 6 horas da noite, 7 horas da noite, é mais do que compreensível que isso pode ferir até a ordem pública em relação aos presos, a guarda que é menor. Só que não foi o caso, isso foi às 15h45, ou seja, às 15h45. E infelizmente, de repente, apareceu um policial alto, galego, penal, eu nunca vi esse, eu vou lá todos os dias. E disse que o DESIP disse que eu não podia entrar. Eles tentaram me algemar sem eu fazer nenhum tipo de resistência à prisão. Ao contrário, eu disse, vamos para a delegacia, porque eles, como eu fui contra o que eles queriam dizer, e aí geralmente é o que acontece para mim, e se acontece comigo como advogado, imagine para alguém da sociedade que não tem o conhecimento total da lei, porque tudo para eles é desacato. Então aí eu também dei voz de prisão, por prevaricação, por abuso de autoridade, por lesão corporal, porque eles anunciaram que eu tinha cometido um desacato contra eles, quando na verdade eu fui ameaçado, eu recebi abuso de autoridade, eu tive minhas prerrogativas como advogado violadas. Depois disso eles tentaram me algemar e machucaram o meu ombro direito. Então eu vou levar isso para frente. Na sexta-feira, quando essa reportagem foi exibida, a Secretaria de Justiça, que é responsável pelos presídios de Sergipe, afirmou em nota que o advogado foi conduzido à central de flagrantes após desacatar policiais penais e servidores da empresa terceirizada do Compajaf no Santa Maria, em Aracaju. A Sejuc informa que foi instaurado inquérito policial e que todo o procedimento foi acompanhado pelo presidente da Comissão de Prerrogativas dos Advogados da OAB. E a gente até hoje não conseguiu. Olha, o Fábio Teles me mandou aqui, quando que a gente fez essa matéria, foi no dia 13 de outubro. Nós já estamos em novembro. Até hoje, nós não conseguimos o posicionamento da OAB, que esteve lá nas 2 ocasiões, e a gente ainda não conseguiu descobrir o que é que a OAB concluiu. Se o advogado e as visitantes têm razão com as denúncias ou se não tem. A OAB até hoje não conseguiu nos trazer essa informação. Inclusive, o Lucas Moura, apresentando aqui sexta-feira, falou exatamente isso. Eu estou reforçando aqui. O repórter Marcos Couto está ao vivo
com representantes do Sindicato dos Policiais Penais envolvidos nesta denúncia. Boa noite, Marcos. Exatamente, Mariana. Estamos com o presidente do Sindicato dos Policiais Penais do Estado de Sergipe, o Wesley Souza, que inclusive, em nome da categoria, rebate todas as denúncias formuladas pelo advogado Ricardo Ramos. Presidente, exatamente isso, rebate de que forma? Boa noite para o senhor. Marcos, nós rebatemos totalmente todas as acusações desse advogado, deixando bem claro que todos os policiais penais respeitam as prerrogativas dos advogados. A OAB são parceira da Polícia Penal, porém, este advogado não é a primeira vez que ele causa problemas naquela unidade, não só naquela, como em outras unidades do Estado. Ele sabe muito bem do que eu estou falando, né? Todo mundo conhece no meio jurídico quem é esse advogado aqui no Estado de Sergipe. O sindicato teve acesso às filmagens. Marcos, é coisa de outro mundo. O que esse advogado ele fez lá naquela unidade, o que ele fala para a sociedade é algo que tem que ser realmente bem explicado, não só por ele, mas também pelo representante da OAB, que lá estava presente no dia, estava lá. Então o sindicato, juntamente com o seu corpo jurídico, está tomando todas as medidas possíveis para que o advogado, né, esse cidadão, seja responsabilizado por todos os atos e acusações que ele fez aos policiais penais. Se você tiver acesso às filmagens, você vai ficar de queixo caído. Não só você, como toda a população sergipana. Então, deixando bem claro que respeitamos as prerrogativas. Não é porque o advogado ele tem a prerrogativa de visitar a unidade que ele pode adentrar a qualquer horário na unidade. Ele tem que primeiro obedecer à segurança da unidade. Presidente, muito obrigado pelas informações e vamos aguardar o desenrolar desse processo. Retornamos ao estúdio com você, Mariana. Agradeço pelas informações. O compromisso do jornalismo é ouvir todos os lados e a gente precisa ouvir o lado da OAB. A gente está falando isso aqui todo dia. A primeira denúncia que nós mostramos foi 14 de outubro. A OAB esteve lá e a gente ainda não sabe qual o posicionamento deles. Douglas